Hoje vamos para mais uma dica aí muito legal de CSS, de seletor CSS, tá? E é uma estratégia, na verdade, que eu utilizo muito, é muito útil para organizar os seus códigos. Então, vamos lá, eu vou colocar um exemplo de form aqui, tá? E vou colocar um input, tá bom? Então, vou colocar aqui um input text, tá bom? Vou colocar um velo aqui só para a gente ver. Aqui, opa, este é um campo de texto, tá? Só para a gente ver aqui o campo de texto. Deixa eu tirar esses elementos aqui. Isso aqui provavelmente é conteúdo dos outros vídeos. Se você não viu os outros vídeos, fica à vontade para ver aí no canal, tá certo? Então nós temos um campo de texto aqui, tá? E uma coisa que eu utilizo muito no CSS é fazer seletor através de atributos. E muitas vezes eu faço assim, né? Eu acho isso muito útil. É uma forma muito legal de organizar os códigos. Tá? Então vamos supor que eu vou colocar um padding aqui, tá bom? Então dá para ver aqui que já aplicou em todos os tipos texto. Por que que isso é útil? Isso evita, pode até colocar um input aqui, tá? Isso evita de eu ter que ficar criando classe e atribuindo classe, por exemplo, em dados como esse. Inputs, né? Que são tipos comuns do HTML, a gente utiliza muito nos forms. Então a gente poderia, por exemplo, fazer um semelhante aqui para e-mail, né, utilizando os inputs do HTML5, por exemplo, do formato e-mail. Este é um campo de e-mail, né? E então, por exemplo, a gente pode colocar aqui uma borda que, claro que depende das regras, né? Das regras de negócio, né? Mas é só para a gente ter uma ideia aí do que é possível fazer, né? Outra coisa muito legal é quando você tem algum item, por exemplo, se você utiliza algum padrão no seu código e você trabalha com algum framework, alguma coisa assim, é muito comum. Eu utilizo muito isso tanto no JavaScript quanto no CSS, e dá para fazer uma união entre os dois. No próximo vídeo eu posso até falar sobre isso para que esse não fique longo. Mas, por exemplo, eu vou colocar um data option aqui igual a 2, tá? E então eu posso dizer aqui que todos os data option eles vão ter, por exemplo, uma borda no bottom laranja, tá? Só um exemplo. Essa cor, muita gente tem gente que vê amarelo, tem gente que vê laranja. Isso depende muito de qual monitor, de qual tela você está olhando. Falando de cores, cores também é um outro assunto muito bacana, que inclusive está no meu livro que está sendo lançado. É um assunto muito bacana e existe, a gente chama de laranja e de amarelo as cores, mas as cores são um espectro infinito de possibilidades. Então, o laranja e o amarelo, virtualmente falando, eles não existem. Mas isso é assunto para outro conteúdo e está no meu livro, como eu falei. Ah, então, essa é uma ideia muito legal, fazer os seletores baseados em atributos, tá? Você pode fazer também baseado em atributos específicos, como, por exemplo, para esse caso, ó, só os que estão com o conteúdo 2 ele aplica, no que está o conteúdo não, conteúdo 1 ele não aplica, tá vendo? Olha só. Então é muito legal que quando a gente coloca, por exemplo, valores desse tipo, ó, sim, né? E coloca um outro aqui com o valor não, tá? Então aqui a gente coloca o sim, a gente vamos deixar isso aqui azul, verde, perdão. Tá vendo? E aqui a gente deixa vermelho, só para representar o sim e não, entendeu? É muito legal isso. E aí, através da hierarquia do CSS, né? Hierarquia e especificidade, a gente pode atribuir, por exemplo, um pad em todos os data options, tá? E até mesmo uma borda padrão, tá bom? E de uma borda padrão cinza, por exemplo, né? E aqui eu já mostro inclusive como a especificidade do CSS funciona, como essa regra foi atribuída depois, ela sobrescreveu as regras que estão aqui antes, tá? Porém, talvez eu consiga resolver essa situação deixando a especificidade maior, ok? Então é muito interessante esse tipo de coisa. Uma outra forma de fazer, se eu não utilizasse a especificidade ali, eu poderia colocar o atributo antes e ele também ele vai sobrescrever porque foi escrito depois e o navegador vai interpretar depois.
Ok? Espero que essa aula tenha te ajudado. Compartilhe esse conteúdo com quem possa ser útil. Beleza? Valeu, um abraço e até a próxima.